Exaltado e engrandecido seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a adoração e todo louvor. Convido os irmãos a prosseguirmos na nossa jornada, agora no capítulo 1 da carta aos Colossenses. Esse texto nós não projetamos, para os irmãos não perderem o costume de abrir o texto. Se você está sem o texto na mão, alguém do seu lado vai compartilhar com você. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20. Colossenses 1, de 15 a 20. Assim diz o texto sagrado: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E o 20. Consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tua palavra nos ensina que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós elevamos nossa voz, nosso pensamento diante do Senhor nesta hora, confiados, ó Deus, nos méritos de Cristo Jesus, porque se não fosse pelo mérito de Jesus Cristo, se não fôssemos mediados por Jesus Cristo, se Ele não intermediasse-nos diante do Senhor, nós sequer poderíamos nos dirigir à palavra. E hoje estamos aqui, Senhor, não apenas com a liberdade para falar-lhe, mas também com a expectativa de ouvir-lhe. Fale ao coração, ao âmago, ao mais profundo do nosso ser. Eis aqui, Senhor, uma porção da Tua igreja, aquela noiva preciosa do Cordeiro, aquela pela qual Ele foi obediente em tudo e entregou-se na morte humilhante daquela cruz, ressuscitou e está à Tua destra para interceder por nós. E é no nome dele que nós te imploramos, Senhor, que tome cativa a nossa mente, que não permita, Senhor, que nada interrompa esse momento de culto solene, coletivo, público, em que nosso coração, ó Deus, anseia em ouvir a Tua voz. Carecemos, Senhor, de receber a porção que a nossa alma carece. Dê-nos o alimento da Tua parte, Senhor, por amor do Teu nome. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Eu não sei quantos já ouviram a expressão antiguidade é posto. Mas na vida militar, algumas coisas
tornam-se relevantes para a vida. E esta frase é oriunda da caserna, ela é oriunda de um contexto militar. E as experiências e ensinamentos dessa rotina militar não só são preciosos para a vida comum das pessoas, como são preciosas na caminhada cristã. É por esta razão que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que Timóteo deveria pautar a sua vida cristã na observância dos atletas. Tem coisas para você aprender ali, Timóteo. Deveria pautar a sua vida também observando os lavradores. Também existem coisas preciosas para a sua caminhada cristã. E ainda ele apresenta um outro modelo, outra referência, que seria o soldado. Eu, dentre outras coisas, aprendi esta frase, esta expressão, antiguidade e posto. Nunca há empate. Mesmo que dois oficiais, dois graduados tenham a mesma patente, aquele que foi promovido primeiro é mais antigo. Se ele é mais antigo, é como se ele tivesse um posto acima. Antiguidade é posto. E o apóstolo Paulo se utiliza dessa premissa da antiguidade, mais do que isso, da eternidade do Cordeiro, para expressar a sua proeminência. Nós descobrimos nessa passagem que nós lemos, nesses versículos de 15 a 20, essa premissa. É como se Paulo estivesse confrontando as falsas doutrinas, os falsos mestres, com a proeminência de Cristo. Quando eu vejo esse tipo de comparação, eu me lembro de um dos textos preferidos que eu tenho do Antigo Testamento, que é lá de Isaías, capítulo 40, quando o Senhor apresenta ali a majestade do Senhor. E ele justamente apresenta a majestade do Senhor para se contrapor às nações. Porque a nação de Judá preferia confiar nas nações, vocês já sabem disso, nós já ouvimos isso várias vezes aqui. Quando eles estavam em apuros, alguma ameaça iminente, então eles faziam aliança com as nações, eles se firmavam nas nações, eles se escoravam nas nações. E o profeta Isaías, que de forma incansável insistia com eles que eles deveriam confiar no Senhor. Então, sob a orientação do Espírito Santo, escreve, redige aquele texto precioso que faz essa comparação. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. E aí o profeta vai fazendo então essa comparação. De um lado ele coloca o Senhor, de outro lado ele coloca todas as nações. E ele diz: todas as nações diante do Senhor são como um pingo que cai de um balde. Um pingo que cai de um balde ainda é muito. Todas as nações diante do Senhor são como um grão de pó na balança. Pensando bem, um grão de pó na balança ainda é muito, porque as nações diante do Senhor são menos do que isso. E ele continua a sua comparação. Todas as nações são como o pó fino que se levanta, mas um pó fino que se levanta ainda é muito. O Senhor é incomparável. Aí ele então diz assim: todas as nações diante do Senhor são como coisa que não é nada. Mas ele ainda não está satisfeito, porque o nada ainda é muito. Todas as nações diante do Senhor são menos do que o nada, são como o vácuo. E vocês preferem confiar no vácuo do que confiar no Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, se utilizando de outras palavras, creio eu que usa mais ou menos o mesmo recurso. Essa igreja corria um risco muito sério de dar ouvidos àqueles que diziam que eles precisavam de, além de Cristo, precisavam de outras coisas. Era arriscado demais confiar só em Cristo. Existiam algumas coisas que eles precisavam observar. Havia outras coisas que eles precisariam fazer.
Tem um comentarista muito sério que diz que esse texto que nós lemos, ele na realidade é um cântico. É um cântico que há algumas décadas já era cantado na igreja. Além dos salmos que a igreja cantava, eles também foram produzindo alguns cânticos que enalteciam justamente e especificamente a proeminência de Cristo. Haja vista, aí no capítulo 3 o apóstolo Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A igreja foi produzindo seus chamados ditos fidedignos, testemunhos, canções. E segundo o comentarista, ele diz assim: tais ditos, testemunhos, confissões e cânticos eram passados de boca em boca e de coração para coração, até se entranharem na própria alma da comunidade, onde em torno deles giravam todos os medos. Em torno desses cânticos, desses testemunhos, eles então externavam seus medos, suas esperanças, suas lutas, suas alegrias e as suas crenças. Portanto, não seria de se estranhar se Paulo, aqui na passagem, estivesse na realidade citando exatamente, ou com alguma palavra adicional de aplicação, um dito ou um hino que já houvesse assegurado para si um lugar da proeminência de Cristo na vida da igreja. Então Paulo está de certa forma relembrando-os de algo que eles cantavam, de algo que eles recitavam, de algo que eles conheciam, mas que corriam o risco que, apesar de cantar, que apesar de recitar, de apesar de conhecer, corriam o risco de se esquecer, ou corriam o risco de manter isso apenas na consciência. Nós cantamos como nós cantamos hoje aqui: Ele é Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação. Mais um pedaço. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Nós corremos o risco, como esses irmãos, de cantar esse precioso texto, de cantar as verdades reveladas neste precioso texto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E corremos o mesmo risco de haver uma distância enorme do que cantamos e conhecemos para aquilo que nós vivemos. Não é de se estranhar, meus irmãos, que muitos de nós andam muito distante das declarações que fazemos, sejam cantadas, recitadas ou confessadas. Esta passagem fala justamente da grandeza de Cristo diante de toda e qualquer situação. Deu para entender? A grandeza de Cristo sobre toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo usa essa expressão absoluta várias vezes: em tudo, em todas as coisas, em tudo e em todas as coisas, várias vezes, porque não sobra nenhum espaço em que Cristo não ocupe, não há nenhum espaço em que Ele não exerça a sua soberania, a sua autoridade, a sua majestade e grandeza. Não há coração vazio que não possa ser preenchido,
Não há alma enlutada que não possa ser abastecida de consolo. Não há situação desesperadora que não possa ceder à primazia da proeminência de Cristo, aquele que enche todas as coisas. O buraco maior no coração, a dor mais profunda. Então essa passagem fala sobre a grandeza de Cristo, e pela forte insistência que o apóstolo Paulo dá para esse assunto, ou seja, a grandeza de Cristo, essa passagem indica que Cristo é capaz de conceder à igreja de Colossenses as coisas que o apóstolo Paulo acabara de orar, de interceder por eles. É por causa da grandeza de Cristo que eu reconheço que Ele é capaz de encher vocês do pleno conhecimento da vontade de Deus, como nós já lemos na semana anterior. Abastecer vocês para que vocês transbordem de toda a sabedoria e transbordem de todo o entendimento espirituais, para que vocês frutifiquem toda boa obra e todo o poder para exercer todo tipo de perseverança e longanimidade. É por isso que o apóstolo Paulo o tempo todo insiste em revelar a grandeza de Cristo, porque é justamente aquilo que o consolava onde ele estava, no calabouço romano. Meus irmãos, não consigo imaginar como deveria ser uma situação tão desfavorável de um homem de Deus, de um grande homem de Deus, no corredor da morte, aguardando ali a sua sentença. Cristo Jesus, aquele que enche todas as coisas, que alcança o moribundo lá no leito mais terrível daquele hospital, alcança o desesperado, aquele sem expectativa de vida no corredor da morte. Nós sabemos que os falsos mestres, que os hereges ameaçavam a igreja justamente porque ensinavam a insuficiência de Cristo. E eu temo que nos nossos dias, ainda que essa expressão não seja usada, mas ainda assim ela seja ensinada. Eu disse um dia desses, não me lembro se foi em algum dos sermões ou no estudo bíblico, e sem nenhum preconceito aqui, mas eu não posso conceber que um pastor no seu gabinete pastoral, num aconselhamento pastoral, a primeira opção que ele dá para a pessoa que está sofrendo alguma angústia é encaminhá-la para um psicólogo. E eu casei com uma. Eu não posso conceber que a primeira alternativa, a única alternativa seja procurar num psicólogo aquilo que poderia ser encontrado em Cristo Jesus. Nós substituímos Cristo, ainda que nós não falemos dessa expressão. Nós confiamos nos carros mesmos, nos cavaleiros. Nós confiamos nas pessoas mesmo, porque se qualquer desses recursos humanos nos faltar, nós ficamos logo desesperados. O apóstolo Paulo dá-nos conta, por exemplo, quando está já no fim da sua vida, num tempo posterior a este, quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo: já o tempo da minha partida é chegado, já estou agora sendo oferecido por libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nessa carta ele vai dizer dos seus percalços, e dentre os percalços ele vai dizer: na minha primeira defesa ninguém veio em meu favor, mas tem ali uma conjunção adversativa que fez toda a diferença na vida dele. Ainda que todos tivessem me abandonado, o Senhor me livrou da boca do leão e me levará salvo até aquele dia. É o que faria a diferença na vida desta igreja. É o Cristo todo suficiente, Ele e somente Ele, que traz seu povo à glória. Assim o apóstolo, mesmo nesta admirável passagem, já está tratando de um problema. Ele não está só apresentando um conceito, uma doutrina maravilhosa da proeminência de Cristo. Ele está já combatendo alguns dos males e perigos que aquela igreja incorria. Vamos para o nosso tema, epístolas da prisão, porque foi o nosso tema geral na carta aos Efésios, na carta aos Filipenses e agora também aos Colossenses. No trecho de hoje, a preeminência de Cristo
parte 1, porque eu vou ficar só apenas em 2 versículos. A preeminência de Cristo é demonstrada em 2 situações. Nós veremos hoje a primeira. A sua preeminência é expressa, é demonstrada na criação. Como assim? Como assim? Como Cristo fundamenta a sua doutrina? Cristo é preeminente na criação. Ele faz algumas afirmações. A primeira afirmação, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 1 que o homem foi criado à imagem e à semelhança do Senhor. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está aqui se referindo a Jesus Cristo. O homem, apesar de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele não é Deus. Como a imagem do Deus invisível, ensinada aqui pelo apóstolo Paulo, o Filho é, antes de tudo, o próprio Deus. O que ele quer dizer com a imagem do Deus invisível é que ele é a exata expressão do Pai. Aí mesmo na carta aos Colossenses, ele vai reiterar este ensino, lá no capítulo 2, quando ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ainda aos Colossenses ele vai dizer: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele reúne todo o conhecimento oculto, tudo que outrora estava oculto, em Cristo é revelado. O Filho é Deus revelado. O Filho é a manifestação de Deus, como nós lemos em Hebreus 1, hoje na liturgia. O próprio Jesus Cristo vai dizer lá no Evangelho de João, quando ele está falando do bom pastor, ele diz: eu e o Pai somos um. Pastor, nós estamos conscientes dessa verdade. Eu creio que aquela igreja também, porque lá no versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte para esta igreja: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então esta igreja se destacava pela fé que tinha em Cristo Jesus, e ainda assim o apóstolo Paulo está insistindo em dizer para eles que Cristo é a própria imagem do Pai. No Evangelho de João, quando está se encerrando o ministério terreno de Jesus, ele está ali naquele período de despedida com os seus discípulos, e ele disse que era chegada a hora dele ir para junto do Pai. Os discípulos ficam todos conturbados e perguntam, eles querem ir também, e Jesus disse que não era o tempo deles irem. Eles indagam: mas Senhor, então como saber o caminho? E ele responde que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão por ele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vocês já conhecem a passagem, quando Filipe pergunta: Senhor, mostras-nos o Pai e isto nos basta. E ele respondeu: oh Filipe, há tanto tempo estou convosco, como dizes tu, mostras-nos o Pai? Você precisa saber que eu e o Pai somos um. João, que registrou essas palavras, iniciou o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais adiante, no mesmo capítulo, ele vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É no Filho que o Deus invisível se revela.
Pode parecer estranho, mas boa parte dos falsos ensinos que estavam sendo utilizados nesta igreja é sobre, de alguma forma, depositar a fé em anjos. E esse falso ensino percorreu a igreja várias vezes, em vários locais. Nós vamos encontrar o autor aos Hebreus, que começa com aquele texto que nós lemos hoje na liturgia, falando sobre o Cristo, que é a imagem, o esplendor da glória do Pai. Ele vai dizer que ele recebeu um nome tão superior ao dos anjos, como é incomparável a eles. Paulo a Timóteo diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Esse que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e é capaz de ver, revela-se por meio de Jesus Cristo. Eu fico me perguntando, por que, apesar de nós já sabermos disso, a igreja saber disso, e por que ainda assim os escritores bíblicos insistiam em falar da proeminência de Cristo? E aí nós vamos olhando as razões, e nós descobrimos que os erros da igreja começavam em justamente se distanciar desta premissa, em titubear nessa confiança, em minimizar a importância de Cristo, em começar a atribuir a coisas, pessoas deste mundo ou de qualquer outro mundo, alguma proeminência, alguma importância. Foi assim na história da igreja. A primeira controvérsia que houve na igreja, nos primeiros anos da igreja, depois do período apostólico, continuou com essas dúvidas em relação a Cristo. Em 325, depois de muito tempo de trabalho, para combater os falsos ensinos, ou seja, as dúvidas que estavam sendo semeadas no coração do povo, em relação à primazia, à proeminência e à majestade de Cristo, foi composto então uma declaração, um esboço do credo que nós temos, o credo chamado credo apostólico, que foi composto em alguns concílios da igreja. E lá em Nicéia concluiu-se o seguinte: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem. E aí segue o credo. Cristo é aquele em que nós devemos depositar toda a nossa confiança, é a solução para os problemas mais insolúveis, é a possibilidade diante das impossibilidades. Cristo é aquele que devemos depositar nossa esperança, nossa confiança, curvar-nos diante dos seus pés. E ele segue dizendo que a sua proeminência na criação é manifesta, porque ele é o primogênito de toda a criação. Nós encontramos no final do versículo 15 e no versículo 16, o primogênito de toda a criação. O 16, se você tem aí, vamos reler juntos, por favor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Primogênito significa aquele a quem pertencem o direito,
e a dignidade do primogênito em relação a toda a criatura. Primogênito é um herdeiro. Nós encontramos isso já ensinado em Israel. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas para Jacó, ele estava, na perspectiva humana, transferindo para Jacó toda a herança do pai, porque a herança passava do pai para o filho mais velho, e o filho mais velho, depois que morresse, para o seu filho mais velho, porque os bens, via de regra, eram contados pelas propriedades. As propriedades não eram divididas pelos herdeiros, não se dividia terras. Todos os irmãos viviam dependentes do irmão mais velho, que herdou toda a fazenda, toda a propriedade, e ali eles vão viver. Cristo é o primogênito, Ele é o herdeiro, Ele é antes de todas as coisas, Ele é distinto de todas as coisas, Ele é altamente exaltado acima de todas as coisas. Como primogênito, Ele é o herdeiro e soberano de tudo. O salmista, já num salmo messiânico, diz assim: porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. O autor aos Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu vou seguir rápido, depois aplico. Ainda, a preeminência de Cristo na criação. O apóstolo Paulo fundamenta nessas verdades. Na criação ele demonstra ser a imagem do Deus invisível, ser o primogênito de toda a criação, e ainda ele é antes de todas as coisas. Pode parecer que o apóstolo Paulo está só mudando a expressão para ensinar a mesma coisa, mas não. Antiguidade é posto. A doutrina da pré-existência de Cristo é ensinada desde a eternidade. Por esta razão, ele é totalmente confiável. Já compartilhei com vocês aqui um testemunho pessoal, de que como Cristo age de maneira a preencher vazios. Aconteceu comigo. Não vou ficar entrando em detalhes porque já contei, mas naquele início de adolescência, numa situação tão desfavorável da vida, de muitas despedidas e lutos, e enfim, sentimentos de tristezas profundas, eu me sentia numa situação com 12 anos de idade que eu não tinha como procurar ninguém, porque todo mundo que olhava à minha volta, da minha família, tinha problemas demais. Então eu não me sentia confiável para contar os meus próprios problemas, a falta que eu sentia do meu avô que tinha falecido, a tristeza do pai que tinha ido embora quando eu tinha 4 anos, as situações precárias que nós vivemos, tantas situações e tantas adversidades. E aí, movido por alguma coisa que eu não sabia o que era, mas já sei, eu peguei aquele livrinho de capa cinza, aquele Novo Testamento, Salmos e o Novo Testamento, Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, e comecei a ler o Evangelho de Mateus, e comecei a ouvir uma voz, não audível, mas eu comecei a sentir alguém. É muito interessante que algumas vezes nós precisamos ficar ilhados, nos sentir no deserto, nos sentir de mãos e pés atados, nos sentir que não há recurso mais nenhum, não há mais nenhum lugar, para então nós percebermos que o único lugar que podemos encontrar de fato, ou a única pessoa, é Cristo Jesus. Não há ninguém que se compadeça mais do que nós, não há ninguém que saiba o tamanho do peso e da carga que nós carregamos, porque Ele trocou conosco.
Ele leva sobre si a nossa cruz, o peso da nossa cruz, e transfere para nós o seu fardo manso e suave. Mais do que ninguém, Ele sabe exatamente quais são as nossas dores, porque Ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Mas eu insisto em procurar solução dos meus problemas em coisas e em pessoas. Um pouquinho mais de dinheiro, eu soluciono a minha vida. Um emprego melhor, uma promoção e essas situações todas. E nós vivemos assim doentes, adoecidos. Não nos distinguimos, ficamos culpando as pessoas, com o sentimento de rancor das pessoas, porque elas não nos atenderam, elas não foram insensíveis à nossa dor, não viram nossa agonia. Como pastor, estou relativamente cansado de ser culpado por não suprir a necessidade das pessoas. Eu não sou Cristo. As pessoas não falam com Cristo, não procuram Cristo, não ouvem Cristo, ou seja, não oram, não leem a Bíblia. Mas o pastor não se lembrou de mim no meu aniversário, coitado de mim, jamais vou poder suprir. Nossa tendência perversa de ficar transferindo nossas expectativas para as pessoas. Lá no Evangelho de João, houve ali uma discussão de Jesus Cristo com os fariseus. E aí os fariseus fazem algumas perguntas para Jesus Cristo: és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eu vou ler esse versículo, se você se sentir à vontade, você vem atrás. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, e em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão que ele está usando é a mesma expressão usada pelo Pai lá no passado. Eu sou. É por esta razão que pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Não é porque ele estava falando que era mais velho do que Abraão, não tendo nem 50 anos. É porque ele usou uma expressão que era usada apenas para o Pai, o eu sou, o Yahvé. Finalmente, meus irmãos, o apóstolo Paulo ainda usa mais um argumento para reforçar a preeminência de Cristo na criação. Ele diz que nele tudo subsiste. Todas as coisas se firmam nele. Todas as coisas existem nele. Todas as coisas sobrevivem nele. Todas as coisas são sustentadas nele. A posição central de Cristo é defendida aqui contra os que a rejeitavam. Aquele em relação ao qual, por meio do qual e com vistas ao qual todas as coisas foram criadas, é também aquele que as sustém. A ordem que existe no mundo, a harmonia que nós encontramos do sustento das aves dos céus e dos peixes do mar, as correntes marinhas que levam cardumes nos extremos dos mares para alimentar os seres que lá vivem, as migrações das aves de um continente a outro, de um país a outro, o sustento de todas as coisas estão traçadas, submissas, fundamentadas naquele que é o mantenedor e sustentador de tudo, Jesus Cristo ressurreto.
Muitas vezes nosso cristianismo é ausente de Cristo. Nosso cristianismo usa o nome de Cristo, mas abole Cristo da nossa firme convicção. Não era o risco apenas dos crentes de Colossos, mas de muitos outros, inclusive, como já mencionei, dos hebreus. Eu vou repetir um texto que nós já lemos hoje. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Alguns anos atrás, já tem uns bons anos atrás, estava lendo um livro sobre oração, e alguém estava compartilhando um momento de profunda agonia que estava vivendo, e que a pessoa não conseguia sequer organizar as suas ideias, não conseguia expressar as palavras. A pessoa só ficava assim: oh Senhor Jesus Cristo, oh meu Senhor Jesus Cristo. E ele não percebeu o tempo que passou, e a paz e a alegria que inundou o seu coração por esse nome precioso, o único dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Sinto às vezes em que me esqueço de um sermão não mencionar Cristo. Não posso de maneira nenhuma. E sinto porque o que se ensina nos nossos dias são ensinos centrados nos homens, não são ensinos centrados em Cristo. Fiquei muito feliz quando numa quarta-feira, uma pessoa que estava recém-chegada na igreja, desejosa de se tornar membro desta igreja, conversando aqui comigo e com mais alguns irmãos na saída do estudo bíblico na quarta-feira, ela disse: eu gostei desta igreja, porque é uma igreja cristocêntrica, que se ensina tudo centrado em Cristo Jesus. Eu fiquei super feliz por causa disso, porque não existe nada, absolutamente nada mais relevante para a nossa existência, senão Cristo Jesus. O Espírito Santo não agiria em nós, não haveria dons, talentos, não haveria salvação, não haveria vida, se não fosse por conta do nosso Redentor Jesus Cristo. Essa é a parte 1, eu espero que o Senhor nos permita, na semana que vem, irmos para a parte 2, porque o Senhor também revela a sua preeminência, também na redenção, é o ponto 2 do nosso sermão, que ficará para a semana que vem. Nós vamos agora imediatamente ouvir, não só ouvir, vamos entoar um cântico, que como tudo no culto desta noite, todos os hinos, todos os textos, eram claramente expressão de Cristo. Existem outros textos que não são tão claros, são mais implícitos, mas nós começamos lendo Hebreus 1, que já foi repetido várias vezes no sermão. Nós cantamos Colossenses 1 à noite, e pela manhã cantamos o 110, um dia Cristo achou-me, e o refrão vai dizer: a presença de Jesus enche o coração de luz. Nós fomos, no momento de contrição, ler 1 de Pedro, que diz que sabendo lá no verso 18, que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Depois nós cantamos um hino Rude Cruz,
Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Depois lemos uma promessa de Jesus, no momento de dedicação: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Entoamos o hino Segurança do Crente: para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois eu te chamei. O sermão, a mesma coisa, e agora nós vamos entoar um cântico chamado Cristo Vem Me Buscar. Eu convido aqueles que puderem a ficarem em pé e fazermos essa declaração de fé, meus irmãos, que a nossa esperança seja perseverada nos céus, que aguardemos aquele dia glorioso em que o Senhor virá dos céus com glória e majestade para nos buscar, colocando fim a toda dor, a toda tristeza, a toda angústia. Que este seja o nosso alimento diário, que seja o contraponto das nossas lágrimas, que seja o consolo para as nossas dores. Que nós, como povo do Senhor, relembremos e aguardemos aquele dia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eterno, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, toda a glória. Cristo.
Ó Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glória, majestade pelos séculos dos séculos. Enchemos nosso coração de alegria com a certeza da proeminência, da grandeza, da majestade, da suficiência de Cristo. Mas ao mesmo tempo que nosso coração se exalta de alegria, nós também nos contristamos. Como é possível negligenciar tão grande privilégio como fazemos? Coramos de vergonha porque muitas vezes desonramos Cristo, não o priorizando em nossa vida, rejeitando seus ensinos preciosos, virando as costas para os seus braços abertos, negando quando procuramos recursos em pessoas, quando tens, como aquele pai da parábola, os olhos fitos nos aguardando. Perdoe-nos as vezes que fomos negligentes, insubmissos, arrogantes, soberbos, que de alguma forma tentamos encontrar alguma autossuficiência em nós, em nossas forças, em nossos braços. Senhor, nós reconhecemos nossa total dependência de Ti. No Senhor nós respiramos, no Senhor nós existimos, nós nos movemos. Sem Cristo, Teu Filho, nosso Redentor, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Ajude-nos, ó Deus, a ter o coração contrito, quebrantado, inunde-nos de agonia, agonia do Senhor, aquela tristeza do Senhor, que move o nosso coração ao arrependimento, todas as vezes que voltarmos as nossas costas para Cristo Jesus, todas as vezes que nós negligenciarmos, ó Deus, privilégio precioso, ou desvalorizarmos o preço altíssimo que foi pago naquela cruz do Calvário. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Rogamos ao Pai, Senhor, Criador, no Teu nome precioso, Cristo Jesus, o nosso Redentor.